Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Amanda Lins, sou da Bia Eventos e nós realizamos as campanhas de prevenção na parte de saúde, segurança, meio ambiente e trânsito dentro das empresas. E as ações que são realizadas dentro dessas campanhas são a parte de teatro, oficinas, jogos e também os projetos especiais, né? Então, as empresas querendo realizar alguma campanha específica, nós criamos também as campanhas para vocês, né? Inclusive, falando em projetos especiais, nós estamos aqui hoje no projeto especial, que é o nosso podcast, o BiPrevencast, que é uma ideia, qual é a intenção nossa? De propagar ainda mais a parte de prevenção, né? Então, a ideia dessa criação desse podcast é a gente falar, sentar, conversar, bater um papo sobre as campanhas de prevenção e as cores do mês. Então, estamos no Setembro Amarelo, estamos abrindo com uma temática bem especial e também uma pessoa muito especial, que é a nossa parceira. Ela realiza as palestras, nossa psicóloga, e ela realiza as palestras dentro das empresas também com a gente, que é a nossa Simone Alves. Simone, fala um pouco de você, um pouco do seu trabalho, desse... Ok, olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Simone Alves, sou psicóloga, eu sou ativista também na causa Setembro Amarelo. Então, para mim, Amanda, você me presenteou com esse tema, né? Pela oportunidade também de iniciar esse lindo projeto que eu acredito que vai dar muito certo, porque você levar informação para as pessoas é extremamente importante. E aí, levar informação de uma forma diferente, descontraída, sem aquela formatação, às vezes, um pouco rigorosa, de uma forma onde as pessoas consigam entender. Porque a formatação de podcast é exatamente isso, é levar informação de uma maneira leve, desconstruir aquela coisa formal. Então, eu já estou desde já feliz e animadíssima, tá? Para mim, eu me sinto privilegiada. Para mim, foi realmente um presente. Então, pessoal, Amanda, a causa Setembro Amarelo sempre foi uma causa, desde o início, desde a faculdade, na verdade, sempre foi um tema que me deixou sempre sensibilizada. Por quê? Não é somente pelo suicídio, é pela falta de informação. Muitas vezes a gente poderia ser instrumentos para prevenir, porque pode ser prevenido, pode ser até evitado o suicídio, mas porque as pessoas não têm conhecimento, não sabem lidar. Às vezes o fator de não saber lidar, pela falta de comunicação, pela falta de embasamento, faz com que as pessoas que convivem com alguém que tem ideação suicida, que são temas que eu vou estar falando um pouquinho hoje, que é pensamento suicida, o que é ideação, o que é plano suicida. Então, muita gente não sabe nada disso, prefere, às vezes, se omitir, dá certo, de acolher essas pessoas. Então, para mim, hoje, né, a gente falar sobre isso é questão de saúde pública, tá? Perfeito. Perfeito, maravilha. Durante, né, a nossa conversa, a gente vai tirar muitas dúvidas. Mas assim, já tirando, muita gente já sabe por que o setembro, por que amarelo, né? Mas aí explica um pouco pra gente por que o amarelo, né? A cor amarela. Então, vou falar um pouquinho dessa parte histórica que possivelmente a gente não sabe por quê. A gente sabe que todo mês a gente faz uma temática em cima de saúde, o Janeiro Branco, o Outubro Rosa, mas por que Setembro Amarelo? Da onde é que veio? Iniciou, na verdade, a campanha bem longe daqui, lá dos Estados Unidos, né? Um jovem que tinha depressão, ele veio a cometer o suicídio. Antes de cometer o suicídio, na verdade, esse jovem, ele pediu muito alerta, na verdade, ele pediu muito socorro, ele deu muitos sinais de alerta. De que forma? Falando para os pais que a vida dele não servia para nada, que ele não servia, que ele era um peso para a família. E aí, assim, todas essas falas faziam com que a família, na verdade, não entendesse. Ou seja, ele trazia essa fala, mas muitas das vezes era tido como drama, está querendo chamar atenção. E, de fato, ele estava querendo chamar atenção, mas não como foi drama, estava pedindo socorro. E aí, assim, infelizmente, ele não foi atendido ou não foi observado. E veio, pegou a chave do carro do pai, né? E veio ali, infelizmente, cometeu suicídio, né? Se jogando na frente de um poste e morrendo.
a família, quando ficou sabendo, lembrou de todas as vezes que ele falava, né, que não servia para nada, que iria tirar a vida dele. E aí o que foi que fez, né? A mãe foi muito triste dentro do seu processo de luto, resolveu, até para não se estar se culpando, fazer alguma coisa, ressignificar aquilo ali. E ela começou a escrever bilhetes para as famílias, para as pessoas, né? Bilhetes amarelos, né? Com aqueles cartãozinhos amarelos. E aí mandando mensagem positiva para as pessoas, né? Que você é importante. Que a gente utiliza também nas nossas campanhas. Que a gente utiliza até hoje nas campanhas. E aí ela começou a fazer isso, né? Só que aquela coisa, corrente do bem. Aquilo tomou uma proporção no bairro, na cidade, no país, até chegar no mundo. Aqui no Brasil, a gente só de 2015 para cá que a gente realmente começamos a trabalhar o Setembro Amarelo como uma data nacional, né? Que aí realmente Recente. instituição, empresas, igreja, enfim, todo mundo, né? Já é uma data, dia 10 de setembro, que é a data realmente que a gente começa a iniciar todos os trabalhos, tá? Então, aqui no Brasil. Então, desmistificando um pouco, né? Tem pessoas que falam que o amarelo é a cor da tristeza. Não tem a ver com a cor em si, mas com a razão. Por que amarelo, tá? É mais ou menos isso aí, essa história aí, tá? Maravilha. E por que está aumentando tanto os casos de suicídio, Simone? Quando a gente fala de o motivo, né, do suicídio, a gente tem que pensar no contexto geral. Não existe um motivo do aumento do suicídio. A gente tem que pensar o indivíduo como um todo. Né? Quando a gente pensa em saúde, Amanda, a gente pensa em saúde como ausência de doença? Não, já se foi quebrado esse mito que saúde é ausência de doença. A Organização Mundial de Saúde entende como saúde um indivíduo equilibrado biologicamente, que é biopsicossocial, e tem algumas formas até espiritual, ou seja, é o equilíbrio desse indivíduo. Então, a pessoa que ela está socialmente, tem seus direitos preservados, Amanda, ela está biologicamente saudável também, ela vai conseguir ali se cuidar, ela vai conseguir olhar para si. Então, assim, é um equilíbrio. Olhar para o outro, são as relações interpessoais. Então, saúde é o equilíbrio desse indivíduo, biopsicossocial. Então, é importante a gente entender que não existe uma causa que leve o indivíduo, uma causa específica que leve o indivíduo a cometer o suicídio. A gente tem que pensar que esse indivíduo, ele é subjetivo, né? A subjetividade, a sua história de vida. A gente tem que pensar, a parte biológica também tem. Até porque se fosse uma causa específica, Por exemplo, tem pessoas que têm, sim, existe já estudos que falam da parte biológica, DNA, uma pré-existência, mas é um percentual muito pouco. Então, claro que existe, ou seja, uma predisposição biológica, que aí que tem, né, já se fazem estudos dentro desse parâmetro, mas a gente precisa entender que isso é o quê? 15%. É muito pouco, né? Isso aproximadamente, tá? Mas aí a gente tem que pensar quais são os outros motivos sociais, né? Desemprego, a gente está falando aqui perdas inúmeras, né? São os lutos, as perdas do indivíduo. Aí a gente está falando de perda de emprego, perda de relacionamento, fim de casamento, morte de entes queridos, que pode levar também essa pessoa. Às vezes a pessoa não trabalhou bem o seu processo de luto, e aí o que é que acontece? Essa pessoa está fragilizada emocionalmente, e aí pode também vir ter ideação suicida, pensamento de morte, plano suicida, e aí realmente executar o ato. Só que aí a gente precisa pensar um pouquinho, Amanda, o que é o suicídio? Porque por muito tempo as pessoas pensavam o suicídio como alguém que tira a sua própria vida. Ou seja, alguém que quer morrer. Ah, fulano queria morrer, ele tirou a vida dele. Mas suicídio não é isso. A gente precisa entender que suicídio, ele tá matando, ele quer matar, na verdade, a sua dor. E aí, quando a gente fala de dor, não é uma dor física, não é uma dor aparente. A dor que leva um indivíduo a cometer o suicídio é uma dor psicológica, uma dor emocional. É o seu psique que não consegue suportar. Às vezes, para alguém, por exemplo, perder a mãe, para algumas pessoas, ela consegue lidar com as perdas de uma maneira mais positiva, ela entende todo o processo de entristecimento, porque ela lidou bem com suas emoções.
a maioria das pessoas que vem tendo ideação suicida e vem realmente fazendo todo o planejamento de cometer um suicídio é porque não conseguem lidar com as suas emoções. E não conseguem lidar porque não foi desenvolvido o processo. A gente está falando de criança. Ou seja, olha a importância da gente trabalhar as emoções desde sempre. Ou seja, aquela criança que, desde o ventre, exatamente, perfeito, Amanda. Sabe aquela história que a gente pega o menino está falando, chora não, você é homem. Homem não chora. Olha o índice que tem aumentado de suicídio, né, por parte dos homens. Ou seja, homem não pode chorar, homem não pode sentir dor. A mesma coisa, a mulher também, né? Drama. A gente até pouco tempo, no programa aí de televisão, né? Uma das participantes, né, desses programas aí de confinamento, né, vivenciou uma fala bem interessante. Se chora, é dramática, né? Se fica séria, é porque... Enfim, a Juliette, ela traz uma fala bem importante, como se levar suas emoções parece que fosse um crime. Eu não consigo ficar triste, eu não consigo ficar chateado, eu não consigo externar aborrecimento porque é grossa. Não, gente, são os sentimentos. Quando eu vou Para satisfazer o outro, né? É a satisfação do outro, meu Deus. É buscando a validação do outro. E aí a gente desenvolve isso lá na infância, infelizmente. A criança buscando a validação dos pais, né? E aí eu tenho que estar feliz porque meu pai gosta quando eu estou feliz. Está triste porque você não tem motivo para estar triste. Você tem tudo. Tem pessoas que não têm nada. Você não tem razão privilegiar. Seu privilegiar. Isso. E parece que eu não posso ficar triste, eu não posso... como se a tristeza não fizesse parte do indivíduo. A tristeza, a alegria, a felicidade, a raiva, tudo isso faz parte do indivíduo, né? Só que não é o que eu sinto, é o que eu faço com o que eu sinto. Isso deveria ser desenvolvido lá na primeira infância, pelos pais, as figuras, né, de proteção. E, infelizmente, nós criamos uma sociedade onde precisamos estar todo mundo feliz. Não trabalhamos a solitude, né? Que é o que é a solitude, que é o apaixonamento por si, né? Você está com você mesmo, ou seja, tá sozinho, pulando, tá depressivo, solitude. Pois é, trabalhar a solitude, Amanda, né? Tá trabalhando a solitude? Pois bom. Estou na minha solitude. Quando você tá trabalhando a solitude, Amanda, você tá trabalhando a sua saúde mental. Porque o indivíduo, ele é um ser, claro, coletivo, social, mas ele precisa também trabalhar a sua solitude, a sua individualidade, as suas particularidades. Mas por muito tempo foi criado um estigma, um mito, as crenças, né? Eu sou da abordagem TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, então analisamos muito as crenças limitantes. Por muito tempo se criou uma crença de que está sozinho. Sabe aquele momento que a gente quer ouvir a nossa música, ficar no nosso quarto, sair sozinho, né? É algo negativo. Então, assim, claro que aqui eu estou falando de solitude. A gente precisa saber entender o que é solitude e o que é solidão. Quando o indivíduo ele parte para a solidão é porque ele acha que ele não é mais importante. Vem dos pensamentos de crença limitante. Pensamento de menor valia, eu não sirvo para nada. Da onde é que veio isso? A gente precisa entender. Gente, eu tô aqui hoje, Amanda, mas eu atendo no meu consultório, né, pessoas que ficam com vergonha de falar que tá triste. Olha que coisa, vergonha de dizer, não, mas eu tô no meio do pessoal não vai querer conversar comigo, como se falar da sociedade criou essa cultura da felicidade. Isso, era o Instagram. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo meu particular. Eu trabalho numa academia de ginástica. É a primeira academia, na verdade, no Brasil que tem terapia. Então, fantástico, né? Então, eu acho maravilhoso. Imagina um lugar onde você vai fazer o quê? Culto ao corpo, né? Então, tá todo mundo subtenso que tá todo mundo o quê? Feliz, bem, né? Pessoas malhadas, pessoas bonitas, animadas. E não deixa de estarem, tá certo? Porém, não é porque elas estão ali naquele ambiente que, né, subjetivamente é um ambiente feliz, né, que elas não tenham também a sua tristeza. Porque quando a gente vai para a festa, Amanda, a gente vai com a tristeza, a alegria, a raiva, a gente vai com tudo, porque a gente vai com nossas emoções. Então, na academia, a gente olha assim, sempre foi muito difícil trabalhar,
né, o processo de desconstrução, porque eu faço 2 trabalhos lá. Eu faço a psicóloga clínica e faço trabalho também de psicóloga social. Porque eu vou desconstruir essa crença de que psicologia é para louco, só vai para o psicólogo quem está com problema de saúde. Na verdade, psicólogo tem que todo mundo, todos nós temos que ter, né, fazer o nosso autoconhecimento. Claro que existe um momento nas nossas vidas que tem a necessidade de trabalhar os adoecimentos mentais, sem dúvida alguma. Mas se desde cedo a gente conseguisse trabalhar as nossas emoções, provavelmente a gente não iria precisar trabalhar as doenças. Porque a gente só adoece emocionalmente porque a gente não lida com as nossas emoções, não aprende, é um desenvolvimento, é um processo lidar com as nossas emoções. Ou seja, é o acúmulo. Eu falo muito para os pacientes que é os lixos tóxicos que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa história. É aquele saquinho, a tristeza, a mágoa, o ressentimento. E aí vai virando o quê? Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. É uma bola de neve, né? Vai aumentando. Exato. É claro que, como eu falei do início, uma ideação suicida, uma pessoa que venha cometer um suicídio, pode ser por vários motivos. Um pode ser, né, ter uma coisa pontual, um percentual biológico, ou seja, uma predisposição, mas isso ainda não é um determinante para aquela pessoa chegar e cometer. Ou seja, ele tem uma predisposição para o suicídio, ou seja, tem alguém na família que já cometeu suicídio, né? Tem uma predisposição de cometer também. Se ele vive, por exemplo, dentro de um ambiente adoecedor, estresse, cobranças, né? Ou realmente fica bem. Não tem, ou seja, ele já tem uma predisposição biológica para cometer o suicídio. Ele vive dentro de um ambiente estressor e fugas, né? Ele vai tentando as fugas, né? Drogas. E aí, perfeito, você tocou num ponto. Outro ponto que pode ser um potencial para uma pessoa cometer suicídio é o uso de drogas lícitas e ilícitas, tá? Então, uma pessoa que a gente já está falando sobre fuga, né? Que todo mundo que toma uma bebida alcoólica é uma pessoa que está fugindo, mas uma grande maioria. A gente só vai para desopilar, onde a gente poderia estar desopilando em todo momento da nossa vida, tá? Mas tem pessoas que ela se condicionou mentalmente para eu fugir dos meus problemas, eu vou beber. Então, ela pode ser, sim, uma pessoa, né, que tem um potencial bastante considerável ali para cometer o suicídio. Uma das coisas que eu queria abordar, que eu acho bem importante nesse teu programa, que vai levar informação para dentro das empresas, que vai levar informação, na verdade, para todo mundo, né? Não só as empresas que vai estar assistindo isso, mas todo mundo, como é que eu identifico? Sim. Como é que eu identifico uma pessoa? As pessoas dão sinais, né? Porque te dizem assim, ele estava tão bem. É a fala da diferença de criança, adolescente, adulto, idoso, né? Pontuar, sim, tentar pontuar. Ótimo. Tem gente que fala assim, por exemplo, a família, né, que perdeu o ente querido, mas eles estavam tão bem. Olha, ele estava trabalhando, estava estudando, estava namorando. Ou seja, a pessoa, gente, estava bem, né? Exato. O que é bem para você? Porque o estar bem é subjetivo também, tá? Então, só que a pessoa que tem de ideação suicida, pensamento de morte, faz plano suicídio e vem cometer o suicídio, ele deixou sinais, sim. Ele deu sinais. Deu sinais através da fala, deu sinais através de atitude, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que traz uma fala, e aí vou falar no contexto geral, criança, tá? Adulto, idoso, não importa. A fala vai ser a mesma, só que a linguagem, tá? Vai ser diferente, mas as falas vão ser a mesma. Por exemplo, eu não sirvo para nada, eu sou um peso na família, para que eu tô aqui, para que eu nasci. Geralmente eu quero sumir. Geralmente adolescente traz muito isso. Por exemplo, eu não nasci, eu não pedi para nascer. Tá? Seria bom que uma catástrofe acontecesse comigo, pelo menos já acabava todo o sofrimento de vocês. Ele se sente um peso. A pessoa que tem ideação suicida, que está em sofrimento, tá? Que está em sofrimento, ela se sente um peso para o outro. Não é para si, não. Porque ela já se abandonou enquanto indivíduo. Ela sente um peso para o outro. Então, o que ela quer, na verdade, é acabar com esse sofrimento, porque ela acha que a vida dela não tem o quê? Sentido, né? Então, as falas os sinais precisam ser respeitados e observados.
Ah, Simone, mas tem gente que é manipulador. Vamos pensar. Pessoa que tem uma característica manipuladora. Ele fala para chantagista. Pode acontecer, de fato. Você está falando de perfil de caráter, né? Pode acontecer. Só que você não pode, nesse momento, descartar e generalizar e descartar também a possibilidade daquela pessoa não estar fazendo manipulação, não estar fazendo chantagem. Como é que você vai saber? Tem como saber? Não. Então, acata que ela fala. E aí, assim, então, uma das coisas que eu falei aqui, quais são as características, né? Quais são as falas, os sinais que eles dão? Sinais de fala, quais são as falas? Eu não sirvo para nada, a minha vida não tem sentido, eu quero peso, eu quero sumir. Esse sumir pode ser morrer, tá? Esse sumir pode ser morrer, não precisa ser necessariamente o sumir e ir embora. Às vezes é o sumir, a gente precisa só entender esse sumir. Quando tá falando de sumir, tu tá falando sobre o quê? Olha a fala, tá? É importante, porque se o outro também quer sumir e ir embora, o outro precisa ter seu direito respeitado, tá? Então, são falas. A criança, qual é a fala que a criança, às vezes, né? Porque a criança ainda não tem esse linguajar um pouco mais, né? Mas a criança dá fala também. Eu sou burro, eu nunca aprendo nada. São sinais de o início de uma depressão, de uma autoestima baixa. Nem por qualquer coisa. E aí precisa ser escutado. Esse chorar muito já vai exatamente de uma fala, porque a criança ela ainda não tem essa comunicação rebuscada, né, trabalhada. Então a gente precisa observar o quê? Nesses sinais, chora muito, faz muito drama, que não é drama. Toda fala, todo choro é uma fala. Exatamente. E precisa ser respeitado. Ah, mas ele está chorando por causa disso. Às vezes não é. Você acha que é por causa disso. Porque a criança, ela, na verdade, ela está triste, aí não compraram o brinquedo e aí ela potencializou aquilo ali. Mas precisa entender que ela já estava triste. Né? E aí é um pedido de socorro. Isso, é o pedido de socorro. Ou seja, aí você vai não ter a percepção, você tem que conhecer bem a criança, ter aquela percepção para ver se aquilo ali é uma birra, se realmente é um socorro, né? O que está acontecendo ali, né? Ela vai aproveitar, por exemplo, estou dando um exemplo de uma criança que queria um brinquedo e o pai não comprou. Vamos pensar, tá certo? E a birra, ela se aproveitou da birra para chorar. Tu entendeu? Ela fez birra mesmo, o pai não comprou o brinquedo, ela queria o brinquedo, é birra, tá? Mas ela se aproveitou da birra para externar o seu choro, as suas emoções de alguma forma que antes ela não conseguiu. Tá? E aí, assim, geralmente a criança ela pode ter ideação suicida, né? Como eu já falei, a parte biológica, a parte DNA, né? E pode ser separação dos pais, né? Mudança drástica de cidade, de escola, pode. Uma morte também, um ente querido, um parente. A morte é que a gente precisa só respeitar o tempo. Por exemplo, criança, a partir dos 9 anos, que ela começa a entender sobre morte. A morte para a criança antes desse período é abandono. Então, a gente só precisa entender. Mas traz sofrimento de todo jeito, tá certo? Precisa ser observado. Então, quando uma pessoa que estava o tempo inteiro ali, um vozinho, uma avó, uma tia, morre, ela acha que aquela pessoa abandonou. Por isso é importante a fala, oportunizar. Gente, a gente tá falando aqui, tem um slogan da campanha, né, do Setembro Amarelo, né? Todo ano sempre ele traz uma frase nova, né? E eu gosto muito gosto de todas as frases, é extremamente importante. São frases que levam as pessoas a refletir. Mas tem uma que é: falar é a melhor solução. Por muito tempo, foi criado, na verdade, era uma crença, né? Que se falasse, potencializava a ideação do indivíduo. Gente, foi muitos anos acreditando que se a gente falasse de morte, de suicidade, de morrer, as pessoas ficavam ali incentivando o outro de, né, tirar sua própria vida. E aí existia até um código, né, de ética entre o pessoal de comunicação, que não, por exemplo, informava quando alguém tirava... Não que tem que estar informando, tá? Mas assim, falar sobre o suicídio, sim, a palavra suicídio deu cabo da sua vida, né? Nem falava sobre o suicídio. Tirou a vida. Ou como, ele não tirou a vida. Ele, naquele momento, aquele indivíduo, na verdade, ele estava matando a sua dor.
Quando nós entendermos que a pessoa que comete suicídio, ele não está dando cabo da sua vida, ele não está tirando a sua vida. Pelo contrário, o que ele queria era viver. Só que a dor dele, existencial, é muito maior do que o desejo de viver. E aí, é isso que muitas das vezes, por muito tempo, existiu um estigma e um mito, né, um folclore. Era algo proibido. Quando alguém falava, e tinha, né, os mais supersticiosos, né, ficava, nossa, aí, né, chamava todos os santos, né? Porque também é muita dor para uma família. Porque é assim, deve ser uma dor horrível para a família, né? Sem dúvida. O desconhecido é assustador. Então, o que é que acontece? A culpa. Sim, vem a culpa, vem vários. A gente vai falar sobre o processozinho de luto para quem fica, tá? Mas para aquele ali, e por muito tempo, como eu estava falando, Amanda, por muito tempo acreditou que não podia falar sobre suicídio. E isso, de vez de ajudar as pessoas que estavam em sofrimento, piorava. Porque se eles já estavam se sentindo horríveis pela sua própria existência, imagina por sentir algo tão ruim, tão negativo, que não deixa de ser. Mas aí parece que só ele que está sentindo aquilo. Como não é. Agora, um dado bem recente diz que 17% da população brasileira, em algum momento na vida, já pensou em cometer suicídio. Esse dado ele é muito alarmante, né? É muito forte, ou seja, não é um caso isolado, não é uma coisa que, não, vamos falar não, que só foi um caso isolado, não é um caso isolado. O problema de suicídio no Brasil e no mundo, é um problema de saúde pública. Ou seja, claro que em cada região vai ter os motivos diferentes, mas precisamos falar sobre isso. Dentro das igrejas, dentro das empresas, dentro das instituições, dentro das escolas. Eu tive o ano passado um privilégio de fazer um vídeo para uma escola que me convidaram. Eu achei aquilo fantástico. Uma escola primária, com crianças de maternalzinho lá com broche, é a coisa mais linda. Gente, sabe por que eu tô falando que é a coisa mais linda? Porque eles vão entender. Pô, o que é suicídio? Talvez ele nem entenda, mas assim, é porque alguém tá com dor. Alguém tá triste. E aí ele tava tão triste e fez isso. Mas a gente pode ajudar, deixando as pessoas... Então assim, tem a parte lúdica que a gente pode já ensinando desde pequenininho, que aquela criança entenda que existem pessoas que ficam tristes ao ponto de pedir ajuda, de precisar, na verdade, de ajuda. Você tem um entendimento maior do que a gente nem imagina. Sim. E falando nessa questão dos sinais, né? A gente identificando os sinais, como é que a gente vai agir, né? Como é que a gente vai... Quando a gente já tentou, né? Já saiu daquele parâmetro de negação. Porque é um parâmetro de negação para um amigo. Não é isso. Não, se você entendeu já entendeu que ele está dando sintoma. Começou a vender todos os seus pertences, era aquela coleção de livro, doou, aquela coleção de CD, ou começou a se desfazer das suas roupas, já é um sinal. Primeiro, possivelmente ele esteja com depressão e pode já estar com ideação suicida, ou executando, ou na verdade já planejando o suicídio, tá? Ainda já quase perto da sua execução. Então, se você identificou, você ainda pode ajudar essa pessoa. Primeiro, oportunizando ele de falar, olha, eu identifiquei. E aí, talvez, mas Simone, e se não for? Se for aquele momento que a pessoa quer dar uma mudada na vida e eu vou e falo sobre isso, não tem problema. Você identificou, por exemplo, alguém que começou a vender os livros, se desfazer das coisas, mudou de repente, deu um upgrade, deu uma mudada, né? Algo muito extremo, porque sempre é um processo muito extremo, né? E aí, assim, como é que eu falo? Você vai falar exatamente dessa forma. Você vai falar que identificou. Olha, falando, eu identifiquei que você deu umas mudadas nesses últimos anos. Posso ajudar? Eu reparei, é o quê? Você está querendo morrer? E aí fala mesmo, tá? Não tem outra rodeio, não. Se não for, vocês dois vão rir junto. Não, rapaz, eu tô aqui me desfazendo mesmo. Mas se for, você salvou uma vida. Porque se for realmente uma mudança, né? Ok, tranquilo, a gente segue. Mas se não for, olha que olha, eu tô aqui, você não tá sozinho, não. Às vezes é só ouvir, né? Abraçar, vem cá, dar um abraço, posso lhe ajudar. E aí dizer pra esse outro, deixa eu te ouvir. Essa fala, como você falou, Amanda, essa fala, você pode falar alguma coisa sim. O que você não pode falar, e aí você pode falar o que você quiser, tá? Você é importante, você é maravilhoso, você é incrível.
gosto de você aqui, eu não quero te perder. Falo sempre. Então, você pode falar o quê? O que é que a gente não pode falar, tá? O que a gente não pode falar é que é drama, Sim. é que você tem tudo. Olha, as pessoas que sofrem mais do que você. Ou seja, desmerecendo, diminuindo a dor do outro. Outra coisa também é já nesse momento de desespero, já dizer que para procurar um profissional. Exato. É um momento. Não é legal você falar no desespero. Nesse momento aí, você se colocar, se você notou, se você observou, na verdade, que essa pessoa, de verdade, ele confessou. Você percebeu, olha, percebi que você está Teve todo o processo. todo Mas processo. momento imediato. Isso, você chegou e identificou que a pessoa realmente ela tá diferente, você chegou, abordou sobre o tema. Olha, eu percebi, tá acontecendo alguma coisa, você quer conversar, eu tô aqui, você não tá sozinho, tá? Você trouxe toda essa abordagem, isso é incrível, eu amo você é especial pra mim, eu não quero perder você. Olha que bacana, né? Dizer pro outro quanto a ausência dele vai ser, né, muito triste para quem vai ficar. Levar essas informações é muito importante. E aí, assim, se naquele momento você conseguiu acolher, ok, acolheu. E se aquela pessoa aceitou a ajuda, tá, o que é que a gente pode fazer? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Você pode perguntar isso. Tá, tu já falou que tá triste, que tá com a dor, eu imagino, eu nunca sei. Porque, gente, é muito importante a gente entender que a gente nunca sabe a dor do outro. A dor do outro é subjetiva, a dor do outro né? Eu costumo dizer que ela é única, né? É visceral. Nós somos um ser único, né? Pois é, então assim, nunca... eu sei o que você está passando. Ou seja, fulano separou, a mulher deixou e ele superou. Gente, nós somos subjetivos, tá? Então, eu imagino que esteja doendo em você. Eu imagino que não esteja sendo fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinho. Gente, é isso que esse outro precisa escutar, que ele não precisa... Olha, você está sofrendo. Isso aí eu não tenho como anular a tua dor. Eu não tenho como dizer que você não está sofrendo, porque eu imagino, você está dizendo, eu acredito. Mas você não precisa sofrer sozinho. Eu estou aqui do teu lado. Vamos, o que é que eu posso fazer? Me diz o que é que eu posso colaborar. A gente pode trazer possibilidades. Então, você está trazendo para alguém que, olha, talvez você não esteja encontrando essas possibilidades agora, mas a gente pode achar junto, você não está mais só. Você dizer isso para o outro já é muita coisa. Tem gente no meio da rua, abrir um sorriso, dar um bom dia, uma boa tarde. Às vezes aquela pessoa está passando por tanta dificuldade e às vezes a gente acolher, dar uma, né? Não é nem muito assim, tá próximo, né? Mas às vezes na rua, andando, bom dia, uma boa tarde, tudo bem. Você entendeu, Amanda? Isso é tão... Você entendeu que o problema disso, ele é social. Ou seja, se mais pessoas falarem sobre esse tema, mais pessoas vão ficar sensíveis à dor do outro. Ou seja, você vai sensibilizar as pessoas. Então, o que você pode fazer? Viu que essa pessoa ficou sensível, aí sim, oferece ajuda. Aí, gente, tem sim um processo psiquiátrico, tá certo? Que a dor, às vezes, é existencial, ele tá dando conta. Procurar um psiquiatra, porque às vezes é um processo de depressão, processo de compulsão, enfim, né, pode estar dentro de um diagnóstico realmente clínico, tá certo? Então, a gente faz esse processo de encaminhamento, olha, vamos procurar ajuda? Mas vamos procurar ajuda hoje, vamos procurar, né? É o quê? É o problema de depressão? E sim. E aí a gente trabalhou a parte, né, clínica. Tem pessoas, por exemplo, que têm dependência química, que levam o indivíduo a cometer suicídio, dependência química, tá? Ali é o enfraquecimento dos vínculos familiares. Ou seja, uma pessoa que começa, e aí a gente está falando de um estágio bem mais avançado. Não é aquela pessoa que, né, toma ali, né, aquela sua bebidinha no final de semana, não. Tô falando aquela pessoa que já está no estágio que abandonou a família, abandonou o seu emprego e aí precisa ser realmente encaminhado para ser acolhido numa clínica, né, todo um tratamento que pode sim ser levado para
ou adoecimento, a cometer o suicídio. Outra pessoa que pode estar também é alguém que perdeu um ente querido. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente teve muitas perdas. E aí, assim, porque todo mundo perdeu um ente querido. Sim, gente, mas de novo eu já falei. Não é, talvez você conseguiu lidar com as perdas de uma forma, outros não. Pessoas, às vezes, foi bem, a pessoa, por exemplo, morreu, ele chorou e tal, e daí que ficou bom. Mas ele não viveu o processo de luto. Lembra que eu falei os 5 passos do processo de luto? Que às vezes a gente acha que entende, mas não entende. Que é negação. Aquele processo, não, já entendi, eu sei. Ele sofreu, estava sofrendo muito. São falas, né? Ele estava sofrendo muito, ele descansou. Isso não quer dizer que aquela pessoa superou o processo de perda, não. Porque ele traz essa fala, não. Tá? Então, o processo do luto, ele precisa viver as 5 fases. Precisa passar pela, né, sair da negação, sair aqui da raiva, barganha, depressão e aceitação, ressignificou, avançou. Só que isso aqui, tem gente que passa aqui, ó, no processo de negação. Não poderia ter me deixado, estou falando de perdas, né, físicas, né, ou perdas sentimentais. E aí não aceita, e tá aqui, ó, negando. E aí passa anos não conseguindo, ou, na verdade, fugindo de lidar com aquele problema, tá? Que é o processo de mecanismo de defesa, né? Fuga, negação, fuga, são mecanismos de defesa. A gente precisa lidar com a dor, por mais difícil que seja. Só que, como eu falei no início aqui, né, da nossa conversa, como foi trabalhado lá na primeira infância, lidar com a dor, não chora, deixa de drama, que frescura, você tem tudo. Que tudo? Tudo para quem? Tudo de quem? O que é tudo para você? Então, lidar com as nossas dores. Tem gente vivendo o processo de negação 10 anos. 10 anos vivendo o processo de negação para que o pai morreu. Que eu passei a minha vida toda sem pai. Não consegue lidar com a mãe. Por exemplo, se mudou e tinha aqueles amiguinhos lá de escola. Gente, a gente precisa tentar. Não, se ele tá triste por isso, aí já ouvi dentro do meu coração, mas ele tá triste por isso. Merecendo a dor do outro. Diminuindo a dor do outro. Tá triste por isso. Então, assim, o meu trabalho dentro do consultório, quando eu faço uma psicoeducação com a família, por exemplo, eu já atendi a Amanda, adolescente de 14 anos, no sofrimento surreal. Né? A gente, dentro da psicologia, da psiquiatria, a gente acolhe o adoecimento, o sofrimento humano de uma forma que eu acredito que nenhum outro profissional, né, consiga. Mas a gente desenvolve o processo de fazer as pessoas entender, pelo menos não julgar. Pelo menos vão trazer um julgamento de valor, um preconceito. Então, eu já atendi, por exemplo, uma adolescente, né, que os seus pais achavam absurdo ela ficar com... Isso é drama, tem tudo, se não tivesse... Isso não foi ninguém que falou, a própria mãe da adolescente falou para mim. Ela gosta muito de chamar atenção, doutora. Não, se a referência, o que o pai e a mãe... É exatamente isso que a adolescente fala. O que os outros vão... Ou seja, o pai e a mãe é a principal referência que aquela criança tem. Ela busca no pai e na mãe a validação. Se eles estão dizendo que é drama, tá chamando a atenção, o mundo, ou seja, acabou-se. Então, aquela criança, ela vai falar para quem sobre a sua dor? Se a mãe e o pai, que é a primeira busca, né, que a criança, quando cai, ela busca quem? Os pais, né? Caiu, mamãe, a primeira coisa, papai. Então, se naquele momento de dor, ela não pode contar com os seus pais, né? Ou as figuras paternas e maternas ali que exercem, né, esse papel. Ela vai buscar quem? Por isso a importância do fortalecimento do vínculo familiar. E aí, gente, a gente está falando de família no contexto geral, vovó, tio, primo, às vezes, né, hoje, né, com a nova amamentação, tia. Então, assim, essa criança, ela precisa ser acolhida na sua dor. E a gente nem está falando ainda do suicídio, da depressão. A dor que perdeu, mangaram de mim na escola, o meu amiguinho foi embora, enfim, oportuniza, escuta, falar. E aí ele fala, ela foi embora, ela não falou comigo, ela juntou ali com outras amigas, criança, né? Criança tá falando. E aí você foi, mas você ficou oportuniza ele.
Gente, aquela criança ali, quando ela passar pela adolescência, que é um processo bem difícil, ela vai conseguir falar da sua dor, ou muito mais, porque um dia a pessoa mais importante da vida dela escutou ela. Se a mãe dela, a referência, o pai, o tio, o avô, escutou, quem são as outras pessoas? Ela não vai ter dificuldade. Então, falar, ela vai ser desenvolvida a fala, a expressão, né, esse processo de desconstruir esse medo de falar da sua dor. Então, quando ela estiver na adolescência, vai ser mais fácil. Claro, vai passar pelo processo de luto, que é o luto do corpo infantilizado. Por isso dói tanto. A gente está falando de hormônios, a gente está falando de muita coisa. É a parte social, as mudanças, as cobranças. Então, existe um público maior, claro, na adolescência, na primeira idade adulta, né? Os jovens. Mas, hoje, uma grande quantidade de homens cometendo suicídio, de idosos cometendo suicídio, pelo abandono da família, cada um que vai tomar conta das suas vidas e abandona. Então, assim, não trabalhou a sua solitude, porque a solitude tem que trabalhar desde a infância, viu? A criança sempre procurando, porque tem que ficar junto de todo mundo. Não, vai ter um momento de juntar e um momento de estar, separadinho, tá ali. Trabalhar o equilíbrio. Gente, equilíbrio. E aí vai para a adolescência, quando tiver com aquela roda de amigo, tá feliz quando tiver sozinho em casa também, tá bem. A criança, a solitude não é pegar o celular e ficar lá, deixar a criança. Pois é, exatamente. É trabalhar consigo, é seu corpo, é sua vida, é as suas reflexões, suas meditações. Então a gente está falando num contexto geral. Quando vai para a idade adulta, consegue lidar com as perdas, lidar com o processo de luto, ajuda. Gente, a gente está falando aqui, não é só um motivo que leva alguém a cometer suicídio, tá? A gente passaria a noite inteira aqui só dialogando sobre as causas, Amanda. A gente está falando das causas sociais, desemprego, por exemplo, pessoas que têm muito, outros que têm pouco, outros que não têm nada, injustiça social. Leva, Simone, alguém a ter ideação suicida? Sim, leva um sofrimento. A gente está falando de sofrimento. Lidar com o sofrimento do outro. Eu ver aquela pessoa sofrendo, aquilo doer mais em mim. Eu não consegui lidar muitas vezes com a minha impotência enquanto indivíduo, saber que existe o sofrimento. E a gente precisa lidar o mais rápido possível com isso, porque infelizmente vivemos num mundo muitas vezes injusto. Então, assim, São muitas. Não existe uma causa específica, existe muitas causas. E a gente precisa estar sensível, trazer informação. E aí, enquanto instituição, aquele gerente precisa estar pronto a escutar. Aquele líder, ali de setor precisa estar sensível. Não achar que é preguiça do funcionário, que é drama, que está insatisfeito. A gente não tem nada a ver. A empresa é maravilhosa, o salário está bacana, as relações sociais ali está muito clima, que a gente chama clima organizacional, está muito bacana, mas a dor dele é em casa. E aí, Amanda, não tem essa história que esse mito. Deixa seus problemas em casa. Gente, isso é mito. Ninguém deixa problema em casa, você vai com tudo. A pessoa que é única, não? E você vai levando. Você vem com suas emoções. Lembra que eu falei no iniciozinho que quando a gente vai pro shopping, vai pra praia, vai pro aniversário, a gente leva as nossas emoções? A raiva, a tristeza, a alegria. A gente leva pro trabalho também. Não é porque ali no trabalho, não. No trabalho a gente não leva as nossas emoções. Leva. Tão provável que hoje você faz trabalho para envolver o emocional, a conscientização. O que é conscientizar? Sensibilizar. A gente está lidando com a emoção. E trazendo essa questão da segurança, no trabalho, que é a área da gente, das campanhas. Antigamente, justamente, acontecia o acidente e o que era analisava a parte técnica, Então, o que foi? O EPI, Então, hoje em dia, ainda bem, que está trabalhando essa questão comportamental. Então, se não está bem a saúde mental, se a saúde financeira não está boa, a influência, se em casa não está bem, com certeza vai influenciar no acidente. Pode ocasionar o acidente. Vou te dar um exemplo utilizando esse seu exemplo aí também. Você falou, por exemplo, antigamente as pessoas achavam que acidente era só a falta de utilizar, a falta de não utilização dos EPIs. Vamos pensar. Imagina o técnico de segurança, no trabalho, chegar ali, faz todo aquele trabalho bonito de conscientização. Olha, gente, use, aí tá lá, o empregador compra todo o material, deixa todo mundo ali, faz o treinamento, toda a estrutura. E aí o técnico,
percebe que alguém não colocou os EPIs, aquilo já é um sinal provável de dessa, já tem que ligar o alerta. Porque aquela pessoa está fazendo o quê? Se auto-sabotando. Ah, não, ele é teimoso. Olha, é muito teimoso. Olha, eu falo todo dia para ele colocar, ele não coloca. Aquilo ali já pode ser o quê? Um alerta. Colocou todos os EPIs e durante a atividade se distraiu, pensou na... E aí aconteceu. São dois temas aqui. Um é já o plano suicida, ou seja, Sim. você entendeu? O plano suicida, ou seja, eu inconscientemente ou conscientemente, eu não coloco. Sim, entendi. Para acontecer o quê? O acidente ia levar o quê? A morte. E para minha família não achar. Aí vem, porque ele precisa dar valor. O que é que a minha família vai achar? Vem aquele preconceito e tal. Olha que ele ainda tá pensando no outro, tá? E tem essa coisa que você trouxe aqui, de estar um sofrimento tão grande, uma perda da esposa, a parte emocional, que desconcentra, que atrapalha. Ou seja, a empresa em si, a instituição, precisa estar sensível a esse tema, porque pode comprometer tanto a qualidade do serviço, quanto no contexto geral. Uma perda de uma pessoa Você mexe com tudo, né? A estrutura da empresa, a família, amigos, já. É como se fosse uma pedra, uma gota d'água que vai afetando. Enfim, uma coisa que vai afetando tudo. Existe uma estatística, Amanda, que quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa comete suicídio, ela influencia até 15 pessoas, Sim, né, dentro do seu convívio. Ou seja, ela pode potenciar também, influenciar, na verdade, também, na adoecer outras pessoas. Então, imagina uma pessoa cometendo um suicídio dentro do ambiente de trabalho. mas ainda bem que as empresas estão trabalhando essas campanhas. Inclusive, algumas empresas têm um canal, né, de comunicação. Na verdade, na pandemia ficou sendo online, que eles se reuniam para falar como é que eles estão, né, e ficou online. E agora voltou a ser presencial. Uma vez no mês, o colaborador se inscreve para participar dessa rodada de conversa. Sim, são os núcleos de apoio, né? E falar sobre a família, Bacana. falar como eles estão, né? Discutir, conversar, bater papo. Olha que olha que quebra de necessidade. Ou seja, há alguns anos atrás, era meio que deixa os problemas particulares em casa. Não tenho nada a ver com seus problemas. Eram falas, né? Natural. E aí a gente já consegue avançar. É ainda tímido, né? Sim. Mas isso já é muito significativo. Uma empresa que trabalha montando um núcleo, né, de apoio à prevenção de suicídio, isso é algo extraordinário. Você está oportunizando as pessoas. Primeiro, você está fazendo o quê? Psicoeducação. Você está desconstruindo esse tema que por muito tempo foi muito mito, não fala. Você está levando alguém que, se ele estiver ali dentro dos teus, né, colaboradores com esse problema, ele entender que pode pedir ajuda, que ele não precisa sofrer sozinho. Então, a empresa que ela eu costumo dizer que é um pulo de gato, é um pulo do gato. Se levar para a estrutura, isso a gente não está falando de uma empresa grande não, tá? Um núcleo, não precisa, por exemplo, ter um psicólogo direto, mas oportunizar, por exemplo, uma clínica ou, né, um profissional que fica em posição, ou seja, acolher. Inclusive, uma CIPAT, né, fizemos e você... Isso, eu vou já dizer, muito assim, fala a tua experiência. Para mim foi incrível. A gente foi, eu não lembro a empresa e eu vou deixar realmente aqui, né, mas deveria receber até uma premiação, vou lhe dizer, porque foi a primeira empresa que eu vi realmente que fez um trabalho, porque assim, não foi só levar uma palestra sobre saúde mental ou sobre algum tema, sobre adoecimento psíquico, não, ele levou terapia. Gente, a gente passou 24 horas na empresa, oportunizando os colaboradores de ser escutado. A gente fez uma triagem terapêutica, levou terapia para as pessoas. Aquilo, para mim, enquanto profissional, foi tão significativo. Enquanto profissional, eu vi realmente assim, nossa, primeiro que a gente foi respeitado, porque por muito tempo a gente tem um certo preconceito, não falar sobre, fala sobre tudo. Mas não, esse tema aí é pesado. Não. E aí, assim, levar terapia
terapia. Claro que eu lembro com muito. A gente fez lá aquele consultóriozinho, montaram o consultório, né? Como se eu estivesse realmente ali no meu. Eu tava fazendo a triagem. A triagem. E aí ficava. É muito interessante como eles entravam e como eles saíam, a forma que eles saíam. Eles bem tímidos, né? Eu lembro que tinha o pessoal que estava fazendo massoterapeutas, aí a lá. E aquela. Você vê como ainda tem essa crença, esse preconceito, Amanda. A quantidade, por exemplo. Sim. O pessoal que ia fazer massagem, quem ia fazer outras coisas, estava lotado. E o pessoal que via. Não é que não tinha gente em sofrimento, não. É porque ainda, infelizmente, existe o preconceito, o medo do julgamento. A pessoa queria ajuda, mas ela não buscava ajuda com medo de ser o quê? Criticado, sofrer bullying, Enfim, eu digo porque no dia lá existia uma resistência, principalmente no horário durante o dia. À noite você já viu, né, a quantidade maior, porque ninguém estava muito vendo, e ali né, no escuro, ali, né, tava todo mundo trabalhando. Gente, e aí quando eles entravam, ainda muito tímidos, chegava lá e dizia assim, olha, eu vim aqui, mas não sei nem o que é que eu vou falar. Né? E a gente, que bom que veio. Né? E aí quando saía, se eu soubesse, a fala era sempre essa. Se eu soubesse, eu já tinha ido, eu vou procurar terapia. Porque, na verdade, o que a empresa oportunizou foi a primeira escuta, que é muito importante. Eu conheço pessoas que nunca foram para um consultório de terapia, que não sabem nem o que é o que um psicólogo faz. E aí, quando eu dizia, você sabe o que é que o psicólogo faz? Ele fez, coisa de doido, né? E aí, assim, também, vamos lá pensar. Ele falava assim mesmo, também, mas veja só. E aí, assim, saía com o pessoal de psiquiatria. Aí eu começava a fazer o meu trabalho, que é desconstruir conceitos, desconstruir crenças e trazer informação. Se só isso a gente conseguisse fazer, só de levar essa fala, só que individual, ele vai tirar a dúvida. Porque quando a gente leva uma palestra é muito importante também. Só que aí, muitas das vezes, o outro tem vergonha de tirar dúvida, de fazer pergunta. Quando a gente leva a pessoa para ficar dentro do consultório, só eu e a psicóloga, ali, claro que existe a técnica, né? A gente deixa a pessoa bem leve, bem à vontade, descontrair. A gente tem, claro, toda a técnica. E eles começam a perguntar, falar sobre... Rapaz, eu falei sobre a minha vida todinha. E chegava, a gente ficava mais ou menos 40 minutos, 45 minutos. Quando via, olha, teu tempo acabou. Ele, já? 45 minutos já passou. Então você vê quanto o indivíduo ele deseja fazer isso. Eu pensava antigamente, né? Hoje em dia, mais não. Que era para chorar. Eu vou fazer chorar. Eu não quero chorar, eu vou fazer, só vou chorar. Eu quero chorar. É interessante, né? Sim, tinha gente assim, ó, eu não vou chorar não, eu? Aí daqui a pouco eu tava chorando. Eu digo, sim, mas isso aqui é pra isso também. Então, assim, já vi aquela resistência. Por quê? Vem daquilo que a gente falou. Homem não chora. Isso geralmente era a fala dos homens, né? Eu não vou chorar não, viu, doutora? Vou chorar não. Daqui a pouco eu tava chorando, coisa boa. Eu digo, que bom você chorou. Porque é uma demonstração de fortaleza. Sim, não chorar é ser forte. E, na verdade, o ser forte é chorar. É você conseguir acolher o quê? A tua dor. É uma pessoa que é forte, é uma pessoa que acolhe a dor, que reconhece as suas fraquezas, é uma pessoa forte. Que entende as suas limitações, é uma pessoa forte. Que busca, naquele momento ali, dizer, eu não dou conta, porque a gente não precisa dar conta o tempo inteiro. E é muito disso que eu trago na nossa primeira consulta, às vezes, com pessoas que ainda têm muito preconceito. Então, naquele momento ali, Amanda, a Biela me proporcionou, me oportunizou algo incrível, principalmente dentro de instituições, né? Porque o psicólogo organizacional, ele não faz terapia, tá certo? Ele leva psicoeducação, faz todo um trabalho, mas naquele momento eu estava como psicóloga clínica. Então, para mim, foi uma quebra, né? De paradigma. Nossa, tô aqui numa empresa ouvindo, oportunizando pessoas de fazer terapia, e a gente fazia algumas técnicas, né? A gente fazia terapia breve, que a gente chama, né? Fazia algumas técnicas. Saímos ali. Muitas pessoas naquele dia ali depois me procuraram. Olha, mas eu vou fazer mais perto. Às vezes não fez terapia comigo, não fez o processo, mas me procurou mais próximo à sua casa. Eu até digo que é muito, né, mais próximo, mas desconstruiu esse conceito místico, né? Ela vai saber da minha vida, ela vai saber quando você disser. E a gente tá aqui pra isso, pra você dizer. Interessante.
Vamos lá, né? Começamos com a parte da criança, né? Aí fomos para o adolescente. Deixa eu só voltar aqui da parte das crianças. Mês de outubro, existe já estudos que a gente está falando do Setembro Amarelo, mas no mês de outubro existe um cenário propício para o suicídio ou, né, a tentativa do suicídio entre as crianças. Então, muita gente não sabe. Das crianças. Tem a ver, por exemplo. Mas não é só isso. Não é só isso, mas tem a ver. Por exemplo, aquela criança que não recebe, né, nunca o carinho dos pais no Dia das Crianças, que ela não é vista como criança, ela é vista como adulto. Então, tem a ver também, tá? Naquele momento em si, imagina o momento que ela queria ser acolhida, se sentir importante, especial, ninguém nem nota a invisibilidade. Entendi. Então, existe um fenômeno que ocorre, como também ocorre no mês de setembro. É um fenômeno que, Simone, parece que quando chega em setembro a gente escuta tantos casos. Não, gente, não é que escuta, não. Acontece o ano inteiro, o tempo inteiro, todos os dias, tá? A cada um minuto, existe alguém tentando, talvez não consiga, né? Mas, então, a criança, né, existe um fenômeno que falam, né, um estudo já sobre isso, que no mês de outubro é um mês que tem mais casos de tentativa ou realmente execução de suicídio entre crianças. Só que, como lembra que eu falei que era um mito, que era proibido falar sobre suicídio, com criança era muito mais. Era muitas das vezes colocado, noticiado como o quê? Acidente doméstico, acidente. Por exemplo, a criança que caiu da janela, caiu da escada e morreu. Pegou uma faca e se cortou. Não, ela tentou suicídio. Eu atendi, Amanda, só para fortalecer ainda mais que isso aí não é um caso isolado. Isso não foi uma criança só, mas para mim esse fator marcou, né? A gente sempre faz a neutralidade, mas isso me marcou porque a forma que aquela criança falou. Esse menino, ele tinha TDAH, e aí, assim, ele tinha muita dificuldade na escola, de aprendizado. Ele chamava a mãe dele de dizer que ele era preguiçoso, o pai dele de todo mundo aprende, você não. E na escola ele tinha dificuldade de acompanhar, né, o restante da turma, porque ele tinha TDAH e não foi identificado, não foi cuidado, só foi a gente que fez, na verdade, diagnosticado muito tarde. E até ele tinha 10 anos, ou seja, ele estava mais ou menos, se eu não me engano, na terceira série, mais ou menos isso, já atrasado, já tinha sido reprovado. E aí, assim, não queria ir para a escola, odiava a escola. Perguntasse, o que é que tu menos gosta? Ele fez ir para a escola. Mas não era o aprendizado em si, mas tu não gosta de estar com teus amigos? Gosto. Tu não gosta de... Gosto, não gosta... Só que não gosta da escola. Por quê? A escola representava para ele a pior coisa do mundo, que era o não acompanhar, ou seja, o diferente. Ele se sentia, primeiro, diferente no sentido negativo. Ou seja, eu não consigo acompanhar o restante da turma. Eu sou diferente, sou burro. Era a fala dele e a fala de outras pessoas que trazia para ele. E aí um pouco do que é o TDAH? O TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção, né? Que está hoje, infelizmente, né? Tem sido, eu não digo como um surto, na verdade as pessoas se atentaram mais para isso, né? Aquela criança que não consegue acompanhar, e aí precisa ser acompanhado pelo neuropsicopedagogo, pelo psicólogo, para trabalhar as suas não habilidades, né? Tanto de concentração como realmente de atenção, né? Então os pais precisam estarem atentos para isso. Imagina a criança sofreu do começo do seu início na escola até, né, ir para uma psicóloga, isso já com 10 anos, porque estava tendo dificuldade na escola. Ele só foi diagnosticado porque os pais ficaram, poxa, todo mundo aprende, meu filho não aprende. Era muito mais ego do que realmente ver o sofrimento do filho. Todo mundo, que a maioria dos pais, muitas das vezes, traz muito isso. Meu filho é diferente de todo mundo, eu faço tudo e ele não consegue aprender. É muito mais o seu ego, é muito mais as suas expectativas. Ele não atendeu a expectativa dos pais. Por isso que os pais foram para cá. Você é burro, você é isso, você... Isso é...
Você não vai servir para nada. Isso era uma fala. Se você não for pra escola, tu vai ficar burro. Isso o menino falando pra mim, que era a fala do pai, falando pra ele. E aí eu comecei todo um trabalho, né, de acolhimento. A mãe, eu geralmente atendo primeiro a mãe, pergunto o que foi que aconteceu e tal. E aí depois eu entrei com a criança, e a criança, né, com muita dificuldade, porque você interagir com a criança é um pouco mais difícil. Até criar o vínculo e a confiança. E aí aquela criança começou a falar, né, começou o processo terapêutico, comecei a trabalhar, dei o diagnóstico, foram trabalhar. E uma das falas da criança, acho que na terceira sessão, a criança trouxe muito nitidamente da forma que ele fez, que tentou suicídio, que tentou, na verdade, que estava muito triste nesse dia, que não queria ir para a escola, que foi lá, porque eu pergunto, sem arrodeio, você já pensou? Não, eu queria morrer. Ele falou, tá, mas tu queria morrer. Como era que ia ser? Aí eu pergunto, começo a perguntar para ele. Ele fez, eu tentei suicídio. E tu sabe que é suicídio? Sei, tirava minha vida. Ele era meio assim, meio irritado quando falava com uma irritação muito grande, por causa da cobrança, né? E aí ele falou, foi lá no faqueiro da mãe, pegou uma faca de serra e ficou, ele fazia na própria sessão, e fazia assim, e enfiava. E aí eu lá ouvindo, né, ele fazer, mas aí depois eu pensei na minha mãe. Gente, em nenhum momento ele pensou nele. Ele pensou na mãe, que a mãe ia ficar triste. Porque eu perguntei, o que foi que te levou a não executar aquele processo? Ele fez, pensei na minha mãe. Só que, passado o tempo, provavelmente, se o vínculo afetivo, por isso que eu estou falando quanto é importante o vínculo afetivo, se aquele vínculo ali, que possivelmente era o único vínculo dele estar vivo hoje, era o vínculo afetivo com a mãe. Se aquele vínculo não existe, ele vai e executa. A mãe era muito carinhosa, né? O pai não era tanto, mas aí a gente fez psicoeducação no pai, ele mudou em alguns comportamentos com ele, né? Não cobrar. A gente faz todo um trabalho, porque eu costumo dizer que eu não trabalho com criança sozinha, né? Eu trabalho junto com os pais. A família é muito importante dentro do processo de saúde da criança. Então, isso é um dado muito importante, que ocorre também suicídio entre crianças, tá? Homens tentam mais, mulheres tentam mais, mas homens são muito mais assertivos. Por quê? Por causa da impulsividade. Quais são, geralmente, a maneira que os homens buscam, né, a executar, fazer os seus planos? Dificilmente ele faz planos, né? Ele é muito mais impulsivo. Você joga na frente do carro, você joga do prédio. Mulher, Já tudo organiza. Isso ele já fez todo o plano, tá? É tudo um processo, faz as contas, né? Vende o que pode para deixar a esposa não... mas pode acontecer a impulsividade. E naquele momento ali ele é muito mais impulsivo. A mulher, são dados, né, que a gente pode estar pensando aqui. A mulher, ela tenta mais, porque ela utiliza, por exemplo, tomar veneno, que você sabe pela quantidade, tomar muito, pode acontecer de não conseguir ter êxito, né? E aí, não acontecer. E aí, por exemplo, afogamento, né? Geralmente é por tomar veneno, tomar, sei lá, algum objeto, algum produto, né? Que possa agredi-la, mas às vezes não consegue. Por isso que tenta muito, consegue menos, tá certo? Elas nunca tocam... Olha, alguém pede assim, ela se queimou no rosto, jogou alguma coisa no rosto, não foi suicídio. Tá? É um alerta aí. Porque a mulher, ela nunca, ela vai, a partir, por mais adoecida que ela tenha, ainda tem a sua vaidade feminina, tá? Então ela nunca vai tentar nada sobre o seu rosto. Alguma coisa, um dado também importante pra gente falar sobre a mulher, sobre qualquer pessoa, na verdade, eles vão tentar pode tentar até 20 vezes até cometer. Então, tentou uma vez, ele não conseguiu não, então tá livre. Não. Se ele não for acolhido, se ele não foi respeitado nesse processo de escuta dele, ele vai tentar de novo, tá? Até conseguir. Tá. Falamos sobre as crianças, adolescentes, falamos sobre os adultos, empresas, homem, mulher, e sobre os idosos. Como eu falei, houve um aumento, né, de alguns anos para cá. A gente não tem ainda um dado específico, mas dados específicos, mas de alguns anos para cá, os idosos começaram a viver mais. E viver mais significa
viver mais também com seus sofrimentos, seus traumas, com suas frustrações. Então, a gente precisa entender que por viver mais isso não significa que está bem. Por isso, aumentou a quantidade de suicídio também entre os idosos. Se aquele idoso está vivendo mais, ele está vivendo dentro de um ambiente adoecedor. Aquele idoso é aquele que a renda dele é para todo mundo, nunca é para ele. É o frustrado também, porque muitas das vezes são os seus projetos que agora na idade da sua independência, na independência financeira, ele ia colocar em prática, não consegue porque tem que ajudar financeiramente a família. O corpo, às vezes. A frustração muitas das vezes, né, de na hora que ele queria, agora que tem, né, liberdade. Eu escutei uma vez uma senhora já nova, tinha seus 60 anos, 65, já tinha carteirinha, já era 65. Ela, muito jovem, ela dizendo assim, eu queria estar nova, porque agora que eu ia, aí falou tudo que ela queria fazer. E aí, claro que eu não posso ficar calada, se agora que você pode fazer. O que é que te impede? Porque nesses momentos assim, o psicólogo não consegue, né? Se contorce. Ele diz, agora que você pode. Quem disse que não pode? Ah, mas o corpo já não aguenta. Porque o que é que as pessoas vão dizer? Que uma velha fazendo isso e aquilo. Então, eles infelizmente ainda escutam muito o que é que os outros... Na verdade, isso é um problema a nível, né, infelizmente, não é só do idoso em si, né, de qualquer pessoa. Está muito preocupado com o que é que os outros pensam a seu respeito. Busca muito a validação dos outros, porque isso é cultural. São crenças que ele carrega. Isso não é coisa mais de velho, não. Já tá velha. E aí, assim, tá, eu tô velha. Não posso fazer o que eu quero. Se eu fizer, vão me criticar. O que é que ele faz? Tenta suicídio. Tá? Claro que isso é um dos motivos, mas tem aumentado por causa da sua, né, longevidade, tá certo? E aí, se isso ficasse, vivesse muito, né, vivesse bem, tá ótimo, mas infelizmente não é isso. Desrespeitado, hoje a gente é o único país no mundo que precisamos para respeitar, e aí eu falo, sabe, eu utilizo aqui da minha fala enquanto profissional da saúde mental, é o único país no mundo que tem o Estatuto do Idoso. Aí alguém diz assim, poxa, era para ser orgulho, né? Não. Era para a gente ter vergonha. Também é. Porque só temos o Estatuto do Idoso para ser cumprido uma coisa que era para ser... Ou seja, os países orientais respeitam os idosos. Aqui no Brasil a gente precisa, infelizmente, gente, eu estou falando isso baseado realmente... E mesmo com o Estatuto ainda tem seus direitos desrespeitados. Né? O avô que agora tem que ficar, não é se ele quiser não, ele tem que cuidar do neto, ele tem que cuidar da família, né? Ele tem, e às vezes ele não quer. Muitas das vezes chega idoso no meu consultório e eu trago uma fala de empoderamento sim, viu? A família depois que não se vê, mas eu trago uma fala de você sim. Não, porque eu não posso. Quem disse que você não pode? E aí a gente faz esse trabalho. Por isso a importância, Amanda, do processo terapêutico para todas as idades. De criança a idoso. Ah, não, é idoso, precisa de terapia. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Aí é que precisa de terapia mesmo. Perfeito. Tá? Esse aí é uma das causas. Pode ter outras causas, claro, né? Que é o adoecimento, ou seja, uma pessoa que não tratou algum tipo de trauma no passado, relacionado também à parte... de alguém na família que cometeu, mas hoje o aumento está relacionado a isso. Sim. A longevidade. Simone, eu já estou me sentindo super à vontade. Sim. Eu vou contar uma experiência pessoal, assim, minha, né? Em relação à questão do idoso. Sim. A minha, sim. Com essa pandemia, né? Ficamos em casa. Minha mãe, professora, trabalhava o dia todinho. Então ficou em casa, né, dando aula, vendo todos os problemas, aquela coisa, acumulando, Porque quando ela ia para a escola, ela passava o dia todo dando aula, andando, circulando, se relacionando, a sala conversando com os professores. E aí, quando veio a pandemia, aí ela se viu em casa, começou a ver mais os problemas. Sim. Né? Então, a gente também estava nessa questão, né, do que seria a pandemia, quanto tempo ia, né, passar. O novo 3 meses, não, 6 meses, e aí foi aumentando.
Então, ela começou a ficar um pouco isolada, minha mãe, né? Isolada, tá? E aí, observando, mas ao mesmo tempo, né? Assim, a gente teve minhas atividades, Que não parou. parou, minha irmã também na empresa também correndo, minha sobrinha, aquela loucura toda. Bom, mas aí ela foi a cada vez mais aumentando, né? Teve uma hora que ela realmente ficou muito em cima de uma cama, né? E aí, não, tá doente, né? Tá doente, vamos levar. Aí eu já, eu agradeço muito, né, a todas as participações nos eventos, esse trabalho que a gente faz, né? Porque aí me fez ligar o alerta, né? Então, eu fui a única da família. Diferente. Conhecimento é tudo, né? Que eu observei, minha mãe tá com depressão. Aí o pessoal, minha tia, não, Amanda, não sei o quê, vamos levar pro clínico. Vamos lá. Não, eu acho isso importantíssimo, até porque tem que ficar sem checar. Fazer, investigar. Investigar. Levamos ela, passou os exames, todinho. Aí, os exames dela, há um ano atrás, estavam dando todos normais. E na pandemia, depois de um ano, deu uma alteração. Sim. Só que aí, eu, super leiga, Amanda, né? Mas assim, quando ele já foi prescrevendo muita medicação para ela. E eu já assim, né? Eu já questionei, eu disse, pra que tanta medicação? Né? Que às vezes uma alimentação, uma coisa, ele puxou uma dieta, né? Na gaveta dele. Aí tá, ele jogou. Aí eu disse, não, mas isso aqui. Eu fui questionando, assim, perguntando por quê? Sim. Por que essa medicação? Por que isso, aqui? Enfim, aí vamos para casa, aí levamos ela. Quando ela tomou o primeiro medicamento, minha mãe, assim, eu não sei, ela estava partindo. O corpo dela, ela não, a cama, ela não, eu carregando ela não, ela ficava assim, ela não descia, ela descia, enfim, ela estava realmente partindo mesmo, né? E aí vamos socorrer, aí foi levar, aí eu disse, suspende a medicação, aí a gente foi socorrer ela, e o médico fez todos os exames e virou para minha mãe e disse, isso é ansiedade. Aí eu disse, opa, agora eu vou ter que entrar. Aí levamos, aí teve o acompanhamento com a psicóloga, aí a psicóloga disse, não, é a parte psiquiatra. Levamos ela numa psiquiatra especialista em geriatria e passou a medicação correta. Minha mãe, não poderia não estar mais aqui, né? Eu me lembro, foi abril de 2020. Ou seja, foi no pico da pandemia. Foi no pico mesmo. E poderia a gente não passar o Dia das Mães com ela, Sim. né? E quem me conhece sabe o quanto minha marida é importante para mim. Sim. E assim, a gente foi isso, eu fico muito feliz pelo nosso trabalho. Sim. Né? Pelo conhecimento, pelo contato com você também, porque você me ajudou muito a identificar, me ajuda até hoje, né? E assim, agradecer bastante, né? Assim, primeiramente a Deus, né? E a ter essa percepção, né? De sensibilidade de perceber que era algo ligado à saúde mental. Então, minha mãe tomou a medicação, graças a Deus, voltou a dar aula. Minha mãe tem uma dificuldade de andar, mas ela é maravilhosa. Minha marida, então e assim, é uma pessoa que muito forte, né? Empoderada, mas quando ela se viu sem o trabalho, né? E se viu mergulhada nos problemas diários, vamos dizer assim. Ela não conseguiu lidar. Uma pessoa que tem, ela está com 73 anos, mas ela estava com 71 anos, né? E não, esse tempo todinho trabalhando, né? Se aposentou, mas continua trabalhando. Quando se viu, né, numa situação que ela todo mundo estava naquela coisa que não sabia se ia voltar, como é que ia saber, se ia morrer, né? Então a gente não sabia. Então, assim, eu fico muito feliz, né? De ter conhecido você também, faz alguns anos que estamos, assim, fazendo esses trabalhos. E assim, me ajudou muito, né? Eu digo sempre assim, eu falo mesmo assim, meu Deus, graças a Deus, né? E eu salvei minha mãe.
Eu digo sempre assim, né? Sim. E assim, até em casa, começaram a ter uma percepção diferente Sim. sobre tudo. Desconstruem, né? Então, realmente, era isso. Que bacana, Amanda. Para mim é um privilégio ter participado de um pouquinho desse processo de conhecimento. Eu costumo dizer que nós somos, na verdade, uma sementinha que a gente planta aqui, vai germinar e, né, ou seja, a nossa fala, na verdade, é uma sementinha que a gente planta e pode germinar coisas que você nem imagina, né? Então, eu sempre que eu tenho oportunidade, em qualquer lugar, às vezes que eu falo que eu sou psicóloga, que para mim é um orgulho muito grande, mas não um orgulho negativo, para mim eu vejo como um sacerdócio também, né? Eu sempre trouxe essa fala e vejo a importância da minha fala enquanto profissional de saúde mental. Porque a gente sente muita falta isso no dia a dia. Como você falou, todo mundo estava voltado para o corpo físico, Exatamente. né? Para a patologia, para a doença. Onde, na verdade, não é que não era patologia, só que não era física, era emocional e social. Porque o que a sua mãe estava perdendo era o que? Era a saúde social, o direito de ir e vir, que infelizmente todos perdemos, ou fomos, né, ali, de certa forma ali, infelizmente não, pela doença em si. E lidar com as perdas, na verdade, é um processo que precisamos aprender. E naquele momento ela não tinha instrumento suficiente psicológico para lidar com aquela perda. A perda de vir, né, da sua autonomia, ela é uma mulher empoderada. Muitas pessoas sofreram isso. E era muito interessante quando ela estava lá, né? E veio até uma pessoa para fazer um serviço. E ele virou aí disse: Dona Sueli, tenha fé. Aí eu fiz assim, ó. Que não é isso, não é falta de fé. Isso, perfeito, Amanda. Infelizmente, são falas. Como eu disse, o que é que a gente não deve dizer para o outro estar com depressão ou com ideação suicida? É exatamente isso. É falta de fé, porque você é fraco, porque você não é grato, porque você... Ou seja, gente, a dor do outro precisa ser respeitada. Então, infelizmente já mudou muito. Agora, final de semana, a gente fez, né, como eu falei, eu sou ativista na causa Setembro Amarelo, a gente sempre, né, leva a fala para alguns lugares, só onde está ali, onde está o social, onde as pessoas estão se movendo, né? Então, levar um pouquinho de conhecimento e acolhimento também, porque nesse momento que eu estou falando sobre Setembro Amarelo, entregando broxinho, entregando aqui um panfletozinho, eu também estou acolhendo. E o ano passado a gente fez, e só foi a gente, né? O meu grupo ali, algumas outras pessoas fazem, mas de uma forma muito ainda tímida. Esse ano eu percebi, eu notei que era um grupo de igrejas, ali era um grupo de amigos, outro ali já era, ou seja, já estava um grupo grande, tinha várias pessoas que nem faziam parte do grupo que eu estava. Não tinha um psicólogo. Gente, qualquer pessoa pode falar sobre Setembro Amarelo. Sim. Qualquer pessoa pode oportunizar o outro a falar sobre a sua dor. Eu sempre trago como um exemplo, né, o CVV, né, que é, sabe, um trabalho lindo, que já tem mais de 30 anos, muito mais do que isso, que faz um trabalho incrível, que é o Centro de Valorização pela Vida. Telefone do CVV é 188. Então, aquela pessoa que está em casa, que talvez não está sendo acolhido pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo familiar, pelo vizinho, e não se sente, às vezes, até à vontade de procurar essas pessoas, pode ligar para o CVV. Você vê, tem profissionais treinados, né? Pessoas de várias áreas, né? Engenheiros, né? Assim, ali você vai ter a ética, né? Da confidencialidade. Você não vai ter o julgamento, a crítica, o preconceito. Ou seja, você vai falar sobre a sua dor. Eu acho incrível esse trabalho. Então, trabalho como, por exemplo, a empresa que você citou, que faz um núcleo de atendimento psicológico para acolher os colaboradores de uma empresa,
são O trabalho que a Bia Eventos para dentro da trazer informação de uma forma lúdica, sem ser muitas das vezes aquela coisa pesada, porque a dor já é pesada, você levar uma coisa, ou seja, de uma forma mais leve, é o trabalho que a CVV faz, o trabalho que psicólogos, ativistas fazem. Gente, existe hoje grupos que dá palestras ensinando pessoas, né, para o seu dia, para ensinar, treinar pessoas para acolher. Olha, não façam isso, é dessa forma, que você só muitas das vezes, quando aprender era numa faculdade, um curso de psicologia, ou seja, hoje essa informação já está para todo mundo. Ou seja, era só um psicólogo que sabia algumas falas, né, que identificar, um psiquiatra. Hoje todo mundo está acessível a todo mundo. Sim. A gente vai estar aqui gravado, você que está em casa, você vai poder depois assistir quantas vezes você quiser. Algumas coisas, claro, a gente falou de uma forma muito mais... Tem site também, né, do Amarelo, né, do Setembro Amarelo, ou seja, nessa época todo mundo começa, né, postar alguma coisa, mas o ano inteiro você pode procurar, né, esses canais de informação. Então, o nosso trabalho de conscientização não é só, gente, no Setembro Amarelo ou em setembro. É o ano inteiro. Tem o Janeiro Branco, que tem sido incrível. Eu já também faço um trabalho sobre o Janeiro Branco. O que é Janeiro Branco? Na verdade, é um mês onde se param também para trabalhar saúde mental, a importância. Como eu falei, as pessoas, né, muitas das vezes só comete o suicídio porque não trabalhou suas emoções. Então, no Janeiro Branco, a gente trabalha a conscientização das pessoas em trabalhar a saúde mental. Porque uma das, né, vamos dizer assim, um dos fatores que leva a pessoa a cometer o suicídio é também um adoecimento mental, tá? Ou doenças relacionadas, né, à parte de sistema nervoso central, ou seja, adoecimento, síndrome do pânico, né, depressão, ansiedade, toque, TDAH, enfim, adoecimento. Então, Janeiro Branco é o mês onde a gente traz essa informação. Vamos trabalhar saúde mental, vá para o seu psiquiatra. Como você faz? O seu check-upzinho que vai ali, né, do câncer de mama ou de próstata, ou vai para um clínico fazer seus exames, né, seu check-up. Você pode também fazer a sua consulta ao psiquiatra, tá com algo que você disse, isso não é normal. Porque o que não é normal é patológico. Isso. Então, precisamos lidar, não tem problema, tá? Vamos lá, vamos lidar com isso aqui. Tá legal isso aqui. Como você falou da sua mãe. Claro que a sua mãe talvez não tinha instrumentos para identificar que aquilo que ela estava era um adoecimento mental, mas você já tinha arcabouço suficiente, você tinha instrumentos, você tinha conhecimento, informação para identificar que aquilo dali não era físico. Então, por isso a gente está aqui hoje, trazendo informação para o público de casa. Tem muita coisa. Muita. Simone, obrigada. Eu que agradeço. Especial iniciar com você, assim, muito especial mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, para mim foi uma honra. Gostaria de agradecer aos parceiros, né? Sim. Juba Produções, esse espaço maravilhoso, né? Você deu esse espaço maravilhoso. Toda a equipe que fica por trás, toda né? a equipe por trás. Legal, bacana. Foi incrível, né? Eu amei também, amei. Incrível, maravilhoso. Sim, seguir Simone nas redes sociais, fala suas redes sociais. Vai ficar, né? Vai colocar, né? Simone Alves, Simone Psicóloga Oficial. Você quiser também estar compartilhando suas experiências, acolhimento, fica aí à vontade de entrar em contato conosco, tá bom? A gente sempre, né, tá junto com a Amanda, tanto em empresas, né, empresas que quiserem estar entrando em contato para a gente dar palestras, a gente levar uma fala, ou fazer como fez, né, em algum momento, levar terapia. Gente, tem Celto Mello, que é um ator incrível. É maravilhoso. Uma série, né, terapia. E eu amo que ele fala, na verdade, não quanto ator, mas enquanto pessoa, ele fala da importância, ele empodera a terapia. Ele é um fofo,
poxa, que mais pessoas tragam. Porque antigamente, Amanda, era, né, a falar sobre que faz terapia, eles escondiam. As pessoas iam para o processo terapêutico escondido, não podia dizer para o parente, porque ia dizer que tem problema de saúde. Hoje não, né? Que bom que hoje é chique dizer que faz terapia e que possa aumentar ainda mais. Então, gente, faz terapia, que é bom demais. E a rede social da Bi, né? Sim. É Bi Eventos com 2 S. É BE Eventos com 2 S. Certo? Ok. E o site é bieventos.com.br.